Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Ronier e hoje vamos bater um bate-papo aqui sobre diabetes gestacional. Bom, eu vou contar resumidamente sobre a minha primeira gestação. Para quem não sabe, eu tenho 2 filhos, né? Um casal de filhos. Tenho o Natan e a Pérola. O Natan já está com 7 anos e nós vamos falar aqui sobre a minha gestação, né, do Natan. No início, né, assim que a gente casou, a gente queria já ter filhos, só que eu tentava me engravidar e não conseguia de jeito nenhum. Então, toda vez que atrasava minha menstruação, ficava às vezes 15 dias, 20 dias de atraso e eu achava que estava grávida e não estava. Eu resolvi procurar a minha ginecologista e a ginecologista passou uma endovaginal para mim poder estar fazendo. Nessa endovaginal foi descoberto que eu tinha um cisto no ovário direito do tamanho de um ovo. E nisso ela falou assim que existia vários tipos de cisto, né? E eles tinha uns que era mais tranquilo que o outro para fazer o tratamento. No meu caso, o tratamento era apenas com um anticoncepcional, mas existe vários tipos de cisto que tem que ser tratado até mesmo com cirurgias, e tem uns que são até mais complicados. Eu fiz o tratamento por 7 meses com anticoncepcional. Graças a Deus deu tudo certinho. E com 8 meses, né, depois que eu tinha feito o tratamento, eu consegui engravidar. Eu engravidei aí no ano de 2013, né, em março de 2013. E aí foi aonde tudo começou a descoberta sobre diabetes gestacional. Bom, eu ainda não tinha conhecimento, né, naquela época, que a diabetes gestacional, ela era tão perigosa, ela era tão séria. E também, normalmente, 90% das mulheres que têm ovário policístico pode, né, e tendem a dar a diabetes gestacional. E como eu tinha ovário policístico, eu não sabia que dá, né, que tinha como dar diabetes gestacional durante a gravidez, mas então eu não, né, não procurei saber antes de engravidar, para tomar todas as precauções, porque eu ainda não tinha conhecimento. Naquela época eu tinha de 26 a 20, para 27 anos, então eu não tinha conhecimento direito do que era diabetes gestacional. Quando eu descobri que estava grávida, eu descobri que tinha mais ou menos uns 2 meses de gestação. Eu procurei um médico, né? A obstetra chegou a me passar as primeiras ultrassons, que são a endovaginal, e já passou também vários exames de sangue para eu estar fazendo junto. Eu fiz a endovaginal e fiz os exames. Quando eu voltei nela, para poder estar levando os exames, foi aonde a gente descobriu, né, que eu estava com diabetes gestacional. No dia, o meu marido, ele foi comigo para consulta, e lá a médica foi bem realista, né, com a gente. Ela falou bem curto e grosso mesmo que eu tava com diabetes gestacional. Perguntou se eu tinha históricos na família. Eu desconhecia. E ela falou que se não tivesse cuidado, que se eu não tratasse direitinho, que se eu não fizesse toda a dieta, né, direitinho, que poderia até levar à morte do bebê. Naquilo eu fiquei meio apavorada, né? E logo depois ela falou assim comigo assim, que eu poderia ir, né, no cômodo ao lado, lá no corredor, na sala de vacina, que eles iam me passar a vacina, né, a insulina. O tratamento da diabetes gestacional em algumas mulheres é feito somente com a dieta, porque dependendo da taxa de glicose no sangue da gestante, se não estiver dando muito alto, os médicos tratam somente, né, tentam regular somente com a dieta. No meu caso, não foi, né, tão eficaz a dieta, porque não estava adiantando. Mesmo fazendo a dieta, eu tive que tomar a insulina, e foram dois tipos de insulina, né? Uma para regulagem e uma para controlar, né, no sangue, a diabetes. Então, eu tomei 2 tipos de insulina, assim, 5 vezes ao dia, que eu tomava de manhã antes do café da manhã,
tinha que tomar, acho que depois do café tomava outro, antes do almoço, depois do almoço, antes da janta, depois da janta. E era assim, toda hora tem que picar o dedo para medir a glicose, era insulina que tinha que tomar, então assim, era muito chato, era muito incômodo, era muito ruim. Aí chegava uma hora que eu já imaginava assim que eu já estava cansada. Tinha vezes de eu ir pro banheiro e chorar escondido do meu marido, para ele não poder ficar mais preocupado, né? Porque aquilo tudo era muito ruim, né? A diabetes gestacional, ela não é brincadeira, ela é muito sério, né? Infelizmente tem mulheres que não levam muito a sério e acaba tendo problemas mais graves. Mas desde o início, né, o meu exame foi feito bem cedo. O exame que faz para descobrir se tem diabetes gestacional ou não é o exame de dextrosol, né, que é aquele liquidozinho bem doce, né, que a gestante toma, né, em jejum. E também tem um outro que mede a taxa de glicose, a porcentagem de glicose, né, no sangue, junto com esse outro exame. Foi esses dois que eu fiz e na época deu, né, muito alta, a alteração deu muito grande, assim, e eu tive que tratar com a insulina. Eu não tive sintomas, tá? A diabetes gestacional, ela não causa sintomas na gestante. 90% da gestante não sente sintoma nenhum. Eu não senti sintoma nenhum na minha gestação, na minha primeira gestação do Natan, eu não tive sintoma nenhum. Só descobri a diabetes gestacional devido aos exames de sangue, que é o único jeito de descobrir a diabetes no nosso organismo é por exames de sangue, porque a diabetes ela é silenciosa. E esse é um fator muito preocupante hoje em dia, porque se a gente não faz exames periodicamente, a gente nunca vai saber o que a gente tem. E como ela é algo silencioso e fica bem mais difícil até mesmo para gente que não é gestante saber se a gente tem diabetes ou não. Eu dei diabetes gestacional, na época eu não sabia, mas era realmente por históricos familiares. Na época eu disse que eu não sabia, né? A minha família tinha, mas porque eu realmente não sabia. Depois que eu tive a minha segunda gestação, que foi um pouco mais complicada, no próximo vídeo eu vou estar contando para vocês sobre a segunda gestação, então vocês ficam ligadinhos, tá bom? Eu tive a minha gestação, segunda gestação mais complicada, então eu, através disso, descobri depois que eu tinha históricos familiares na parte da minha mãe, algumas tias minhas, né, que teve diabetes. Então, eu vi que o meu problema foi, né, de históricos familiares, mas não só por históricos familiares, não. Tem alguns tipos de remédio que você faz tratamento ao longo da vida, ou até mesmo quando você fez algum tratamento, quando você era criança, às vezes você teve o uso de alguns remédios muito, com a taxa de glicose muito alta, e no remédio, e isso causa, né, pode causar futuramente, né, a tendência de dar diabetes, né, não só sendo gestante, mas também fora da gestação. E eu, quando eu era criança, eu tive um tratamento, né, prolongado com alguns remédios, né, que pode, né, desencadear a glicose, a diabetes gestacional na gravidez, porque na minha infância eu tive muitos problemas de bronquite asmático, então eu tive muitos tratamentos com remédios, né, que no futuro poderia desencadear isso em mim. Então, assim, tanto de históricos familiares em relação a remédios, né, eu acho que foi o que causou a minha diabetes gestacional. E também, quem tem problemas de hipertensão pode ter diabetes, tanto na gestação ou fora da gestação. Não são todas as mulheres, tá? Em relação a históricos familiares, remédios e hipertensão, não são todas as mulheres que dão diabetes, não, tá? Pode dar, como pode não dar. Da mesma forma, não são todas as mulheres que dão sintomas. Tem algumas mulheres que sentem sintomas de diabetes gestacional. Tem alguns sintomas relacionados que pode, tipo assim, se eu sentir, eu vou notar que eu tô com alguma coisa de errado? Sim. Algumas mulheres tendem a dar muito assim, boca seca, né? Durante a gestação, fica com a boca muito seca. Tem mulheres que dão uma sede exagerada, bebe água assim, exageradamente, vai no banheiro muito frequentemente, mesmo assim, acabou de ir no banheiro, tem 1 minuto, já tá querendo ir no banheiro de novo. Tem mulheres que tendem a
inchar muito na gravidez, é normal inchar, né? Toda grávida incha na gravidez. Mas tem de mulheres que incha fora do normal e às vezes não sabe o que é. Pode ser uma causa do diabetes gestacional? Pode. O bebê, durante a gestação, pode ganhar um peso muito grande, né? Durante a gestação, isso não é normal, porque o bebê muito gordinho, ele não é normal, tá? Durante a gravidez. Normalmente, tem médicos aí que falam que o bebê acima de 4 quilos, ele não é um bebê saudável. Bom, eu acho que não tem nada a ver esse negócio de peso, tipo, acima de 4 quilos, ter alguma coisa, né, de anormal. Mas tem médico que fala que um bebê saudável, ele não passa de 4 quilos, né? Então, a gente tem que ficar observando em relação ao peso do bebê também e aos exames que a gente vai fazer, né? Porque o peso e o tamanho do bebê estando fora do normal pode ser uma causa de diabetes gestacional. O líquido aminoático também da gestante, ele não pode ultrapassar a quantidade certa que tem ali na ultrassom, eu não sei se é 6,5 ou 6,8 acima. Não pode passar. Acima disso, pode considerar que é uma diabetes gestacional, porque o meu líquido aminoático na gravidez do Natan não teve esse problema, não foi alto, não ficou alto, até porque eu segui a dieta direitinho, segui, né, tudo que os médicos estavam fazendo, pedindo para fazer, e eu também segui muito em risca, né, o uso da insulina, porque era muito essencial, tanto para mim quanto para o bebê. Mas tem mulheres que, ao fazer ultrassom, descobre que o líquido aminoático está mais do que a porcentagem correta lá da ultrassom, e através disso que descobre, né, que está aí com a diabetes gestacional, além do exame que é feito de sangue. Então, assim, a minha gravidez do Nathan foi tranquila. Quando eu descobri, eu tratei com a insulina. Eu tratei com 2 tipos de insulina, como eu disse. Fiz a dieta, cortei praticamente todo o açúcar da minha vida. Eu, às vezes, comia alguma coisinha quando eu ia em festa. Fora isso, eu não comia. Fiz a dieta bem direitinho. Tive que tratar minha gravidez em um hospital de alto risco, porque a gravidez em gestantes que têm diabetes gestacional é considerada uma gravidez de risco, né? Não é uma gravidez, assim, tranquila para fazer, né, em postos de saúde ou em algum hospital que não seja hospital de alto risco. Então, eu tive todo o cuidado, né, comigo e com meu filho. E eu, assim, já estava um pouco pensativa, um pouco com medo do que poderia acontecer, né, desde o dia que a médica foi muito realista comigo. Ela falou que a placenta pode envelhecer antes da hora, se não tratar direitinho, que o bebê pode crescer muito na barriga, que o bebê pode vir a falecer. Então, eu fiz tudo direitinho por medo. Então, você gestante que está me assistindo agora, não leve em consideração tudo que eu estou falando aqui, porque isso fui eu que passei. Nenhum organismo é igual, tá? As gravidezes são todas diferentes, mas se você sentir algo de diferente durante a sua gestação, procure o seu obstetra, se cuida, porque a diabetes gestacional, ela é algo muito, muito, muito sério. Às vezes a gente imagina que não, mas é. Bom, já falei com você sobre sintomas, que não tem sintomas, e alguns sintomas que a grávida também pode dar durante a gestação. E tem um sintoma também que não foi mencionado aqui, mas que tem grávidas que dá. Às vezes a grávida não observa, mas quando ela tá grávida, nesse rumo aqui do pescoço, se escurecer ou entre as axilas, pode também ser um sintoma de diabetes, tá? No segundo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso, tá? Sobre tudo que eu passei na gravidez da Pérola, porque foi totalmente diferente da do Natan, foi bem mais complicada. Então, o tratamento é feito da forma que eu falei, né? Com insulinas, dieta, exercício físico é essencial durante a gravidez, principalmente para a grávida que tenha diabetes gestacional. O exercício físico ele é fundamental.
Então, pratique exercício físico, caminhada. Não tem problema algum de você, grávida, fazer academia. Você pode fazer academia normalmente. Então, não deixe de praticar exercício físico, fazer a sua dieta e tratar direitinho com a insulina ou sem a insulina. Bom, as causas da diabetes pode ser aí históricos familiares, como eu disse, remédios, né, que a pessoa pode estar tomando, ou até mesmo se tiver hipertensão, não são todas as mulheres. E o que aconteceu? No mês de novembro de 2013, o Natan, ele nasceu, né? Só que minha gravidez, ela foi marcada. A minha gravidez, eles não chegaram a esperar ela até 40 semanas, porque eles ficaram com medo do Natan engordar muito e crescer muito. Então, eles marcaram o meu parto com 38 semanas, 5 dias, eu acho, mais ou menos. E foi assim, eu fiquei em trabalho de parto um dia. Foi tranquilo e ao mesmo tempo tenso, né? Porque a gente sabe aí que quando chega a hora lá que a bolsa rompe e que as dores aumentam, a gente, né? Quem é mulher sabe o que eu tô falando. É muito difícil. Mas até que foi tranquilo. Eu não tomei insulina no dia que eu fui ganhar o Natan. Não tomei só de manhã, antes do café da manhã. E depois disso, eu fiquei lá no hospital, me preparando e não tomei o remédio. O Natan, ele chegou na sexta-feira, eu internei na quinta, 7 horas da manhã. O Natan nasceu na sexta, 8 horas da manhã, 8h45 mais ou menos. E eles tentaram normal, porque eu dilatei, mas eu não tive forças mais para botar o Natan para fora. E ele também começou a ter uma dificuldade respiratória dentro da minha barriga e eles resolveram fazer a minha cesárea. O que acontece? Mães que são diabéticas gestacional, ao fazer o uso da insulina, o pulmão do bebê, ele pode amadurecer lentamente. Então, não são todos os bebês que nascem com problemas respiratórios, tá? Não são todos. Mas a maioria das crianças nasce com problemas respiratórios, até mesmo precisando aí de intubação. Então, assim, graças a Deus, o Natan, ele nasceu, né, de parto cesariana. Ele precisou ficar no oxigênio, acho que por 1 hora mais ou menos, porque ele nasceu um pouco cansadinho. Ele precisou, né, de ficar no oxigênio. Foi tenso, mas eu não cheguei a ver, porque logo depois da cesariana eu já estava tão cansada que eu cheguei a dormir. Então, meu marido ficou do lado de fora esperando e eu na sala de recuperação para poder estar esperando ali passar anestesia. E quando eu acordei, eu já acordei com a médica, né, a enfermeira trazendo ele para mim. Mas ele ficou mais ou menos por 1 hora no balão de oxigênio. Graças a Deus não teve mais nada, né, de problema assim respiratório. Foi uma gravidez tranquila, mas foi um parto, digamos, difícil. E depois, né, do pós-parto, normalmente a gestante, depois que passa ali o seu período, né, de pós-parto, mais ou menos uns 2 meses depois que você ganha o bebê, você tem que fazer novamente o exame de dextrosol e aquele exame de porcentagem lá para ver, né, a glicemia no sangue. Por quê? Porque tem grávidas que tendem a ficar diabéticas depois que ganha o bebê, né? Acontece de ficar, né, de não voltar ao normal. Então é importante fazer esse exame. Eu fiz a do Natan, graças a Deus não deu nada. Então eu mantive minha vida normal, comendo, né, mais saudável, porque com a dieta que eu fiz na gravidez dele, eu acostumei, né, com o alimento que eu tava comendo, né, mais saudável, e acostumei a tomar as coisas sem açúcar. Então eu mantive isso para minha vida. Lógico que eu não deixei de comer as outras coisas, mas eu mantive mais essa reeducação alimentar na minha vida. E foi assim, foi um parto tranquilo, mas eu também foi um parto que me deixou um pouco com medo, né? Por causa de tudo isso. Mas graças a Deus, hoje ele já tá com 7 anos de idade, ele é um rapazinho bem saudável, brincalhão, agitado, inteligente, ele se alimenta bem. Então, assim,
depois que nós mães gestantes de diabetes gestacional tenha os nossos filhos, é importante a gente também ter uma reeducação alimentar para as nossas crianças, porque as crianças tendem a dar a diabetes gestacional quando você dá, né, na gestação. Depois que o Nathan nasceu, no dia seguinte, ele fez até exames para saber como que ficou a taxa de glicemia no sangue dele, porque ele podia ter nascido já com diabetes, mas graças a Deus ele não nasceu com diabetes, nasceu normal. Eu também não tive diabetes depois do parto e foi tudo muito tranquilo. Bom, é isso aí. Você gestante que está me assistindo aqui até agora, você também que não é gestante, que está aqui neste momento assistindo, não deixa de curtir o nosso vídeo, tá? Aproveita para compartilhar aí para outras gestantes que você conhece, outras pessoas, se você tem um amigo, algum parente que esteja passando por isso, não deixe de mandar esse vídeo para eles, compartilha, curte bastante. E se você também gostou, aproveita para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você estar recebendo mais vídeos como esse, tá? Eu vou fazer o vídeo da minha segunda gravidez, que foi uma gravidez mais difícil e complexa. Vou tá falando um pouco mais sobre a diabetes gestacional, porque as duas gravidezes foram totalmente diferentes. Como eu disse, a do Natan eu não tive sintoma, eu fui tranquilo, eu passei bem, né? Depois do parto ele não teve nenhuma complicação, a não ser ficar no oxigênio por umas horas, mas a minha segunda gravidez foi totalmente diferente, então vem assistir para você ter um pouco mais de ideia sobre o que eu estou falando, sobre a gestação com diabetes gestacional. Bom, para você que assistiu até aqui, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida ou queira saber mais alguma coisa que eu não falei aqui, comente aqui embaixo, tá? O que você gostaria de saber que eu vou estar respondendo para você. Lembrando que tudo que eu falei aqui e tudo que eu vou responder nos comentários, vocês têm que tirar dúvidas primeiro com o seu obstetra, tá bom? Então é isso. Um grande beijo para você, um abraço e fica ligadinho aí no próximo vídeo. E tchau!